Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Tudo Além do Esporte podcast. Me chamo Renan, fisioterapeuta esportivo e host do podcast. Mais uma vez eu estou com meu parceiro, nosso amigo Alex Rambo, psicólogo esportivo. E hoje é o nosso primeiro episódio com uma convidada muito especial, a Camila Luft. Ela é empreendedora, nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica e esportiva e atualmente se especializa em nutrição comportamental. E hoje, como a gente tem uma especialista, a gente vai falar sobre nutrição esportiva, sobre como não desistir de uma alimentação mais saudável para também aumentar a sua performance, os efeitos de uma alimentação desregulada, o que ela causa e o que pode de fato mudar na tua vida, a importância de juntar alimentação, mental e exercício físico, e também o quanto o mental afeta a adesão à dieta e dicas para você aumentar a sua auto-performance. Bora, Camila, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui, é um prazer pra gente, você como nossa primeira convidada, muito legal. Pro Tudo Além do Esporte ter uma pessoa especialista. Pra gente começar o nosso papo, eu queria que tu pudesse falar assim, de uma forma abrangente, como e por que a nutrição é tão importante dentro do esporte para que a gente tenha de fato um aumento de performance para quem é atleta profissional, para quem é atleta amador, enfim, para quem está também iniciando a sua carreira. O quanto a nutrição pode, de fato, influenciar e ajudar na performance. Excelente. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Sou a Nutri Camila Luft. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá, né? Ter esse papo. E é muito importante essa conversa porque hoje a gente observa que o atleta, né, a alta performance vai muito além do atleta profissional, né? A alta performance, a rotina de um atleta tornou algo habitual e desejado por todos, né? Então, desde um corredor, que hoje as corridas estão muito em alta, né? E quando a gente fala em alta performance, não tem como não falar de nutrição, né? De nutriente, de energia, de tudo. Porque a nutrição, o que tu come é o teu combustível. Então, é fundamental. Então, desde ter uma boa distribuição, né? E ainda bem que vem sendo cada vez mais valorizada essa parte, né? Porque uma vez, vai comer, eu sei comer, eu como qualquer coisa. E hoje em dia a nutrição vem sendo mais valorizada e mais cuidada, digamos assim, né? Então, os atletas têm esse cuidado do consumo de carboidrato antes da prova, para melhorar o rendimento, independente do nicho, né? Do esporte que vai competir. E a adesão, pensando na nossa região, assim, ela já é mais alta do que era, por exemplo, sei lá, 2, 3 anos atrás? Sim, com certeza. Nossa, a gente observa um crescimento muito exponencial. Porque uma vez falava de nutricionista, era comer batata com frango e dieta, emagrecimento e restrição, né? Até pouco tempo atrás, né? A gente vem vendo essa evolução, esse aumento na valorização é muito recente. Então, questão de 2, 3 anos atrás mesmo, com o aumento da tecnologia, das informações, das redes sociais, vem trazendo mais conteúdo com isso também, né? Então, a gente trabalha mais e valoriza mais também. Então, é recente, sim. Antes disso... Teve um ponto que eu e o Alex já discutimos nos outros episódios, que eu queria saber, que eu já suponho que seja, mas trabalhar como atleta, normalmente o atleta tem uma consciência de adesão um pouco maior do que a pessoa comum, porque ele valoriza o corpo em si, porque é a ferramenta de trabalho, mas ele julga ser mais importante do que uma pessoa normal, a adesão à dieta, enfim. Sim. Porque como a gente está falando de atletas, a gente já tem uma certa disciplina, né? Porque o atleta, ele já vem com essa disciplina de treino, disso, daquilo, então sabe que vai ter que comer isso e tal. Mas a pessoa leiga, digamos assim, né? A pessoa que tá só por saúde, digamos assim, treinando, ela tem essa maior dificuldade, primeiramente pela disciplina, mas tudo envolve mental, tá? Por isso que a gente tá aqui conversando. Mas porque a pessoa primeiro tem que mudar a mentalidade. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu não posso acordar todo dia e comer um pedaço de bolo de chocolate? Entender o porquê que a pessoa não pode fazer isso. Então é muito mais difícil, desde criar a disciplina, até entender o porquê que tem que fazer essas escolhas. Então é mais difícil por essa consciência. Então uma pessoa que é atleta, ela já tem essa consciência de que ela precisa fazer para melhorar a sua performance. E a pessoa que não ela precisa ter esse conhecimento. Mas ainda tem um ponto bem crucial, assim, que eu acho que na base, essa consciência ainda não é tão fiel, sabe? Por exemplo, você é um atleta que já está dentro do esporte há sei lá quantos anos. Vamos pegar 10 anos, por exemplo.
Mas se eu pegar um atleta que hoje tem 15 anos, ele ainda não sabe que tomar coca depois de um treino, mesmo que seja um treino pesado, vai ser ruim para ele. Cara, Comer, sei lá, bolo, comer qualquer outra coisa antes de um pré-jogo vai ser ruim para ele. Ou vai para uma viagem. Cara, isso acontece muito, já vi isso muito. Vai para uma viagem do jogo. Aí o jogo é de tarde, aí almoça, aí no almoço o cara quer tomar refri, mano. Sim. Tá entendendo? Então essa consciência ainda na base, eu acho ela muito longe ainda. eu concordo plenamente contigo. Eu vou citar assim, um exemplo da minha vida assim, na base. Quando a gente tinha o nosso treinador, ele era muito consciente com relação a isso. Ele proibia batata frita no almoço, ele proibia refrigerante. A gente foi pra final do estadual aqui em Santa Catarina, nós, Jaraguá, Joinville e Luiz Alves. Na final do Catarinense, todos os times almoçavam juntos. Na final, a jantava junto depois do jogo da sexta-feira à noite. Ele tinha um sábado de manhã e um sábado à tarde para finalizar o torneio. Sexta-noite, só o nosso time tomando água e jantando saudável. Os outros times, os treinadores tomando cerveja na frente dos atletas de base. A gente tinha 15 a 16 anos. Sim. E, cara, então, tipo, só que nós ficávamos bravos pro treinador. Pô, olha os outros times aí tomando refrigerante, nós tomava água. Sabe, tipo, a criança ele não tem essa concepção de quanto é importante. Adolescente é inconsequente, né, gente? Vamos falar por experiência própria. Na nossa adolescência, nós também, ela é inconsequente, não tinha esse conhecimento. Sim. Tanto é que eu já tive muitos pacientes que queriam trazer os filhos, as filhas. Minha filha precisa emagrecer, ela tá com 13 anos. Eu falo, ela quer? Ela me fala, não, eu quero mais que ela. Eu falo, não adianta. Ela precisa ter a consciência, senão ela vai gerar um trauma ali que, meu Deus do céu, exato. E aí vai gerar uma relação ruim com a comida que só vai... E a minha primeira experiência, assim, sendo atleta com a nutrição, foi, em vez de ser uma dieta, assim, foi uma reeducação alimentar. Porque ingeria muitos tipos de carboidrato, aí misturava, enfim. Então, eu acho que talvez uma reeducação para a pessoa entender a importância seja melhor do que uma ação ativa, assim, sobre o atleta ou sobre a criança. Sim, com certeza. Até para ela não criar esse, meu Deus, eu só posso comer isso, isso, aquilo. Só que quando a gente fala em reeducação alimentar, é necessário ter a mesma abordagem com um adolescente e com uma pessoa que está sobrepeso ou obesidade. Porque as atitudes são muito parecidas. Essa questão da inconsequência, de não... faço Só hoje. Só hoje. Ou, tipo, Esse é o pior feito, pior. isso aí. Uhum. Só hoje. Exato, mas assim, a questão de não ter essa noção, sabe? Não ter conhecimento sobre. Então a gente vai educar o paladar dela. Então, até hoje eu atendi uma paciente que ela tá em processo de emagrecimento, que não é da área esportiva, mas ela estava usando o medicamento. Já ela estava usando. E aí ela... É uma fé isso aí, né? Sim, é muito sério. Isso aí. E ela não estava tendo resultado. Mas por quê? Ela estava usando o medicamento, mas em contrapartida ela estava fazendo tudo que corta o efeito do medicamento. Muito carboidrato, muita glicose, muito álcool, né, que acaba com o sistema hormonal. Então não adianta a gente querer regular o hormônio e acabar com ele ao mesmo tempo. Então é uma questão mesmo de conhecimento e educação. Então, mas a minha abordagem, independente da área e do público que eu atendo, é muito a reeducação junto com o planejamento. Porque eu sempre trabalho com uma viabilidade de substituições que a pessoa pode ter essas escolhas, entende? Então ela não fica presa, assim, nossa, eu só posso comer isso, meu Deus, o que eu faço? Não, tu tem as alternativas ali, então facilita muito. Tanto pro atleta, de base principalmente, que aí ele precisa dessa, nossa, cara, eu queria comer só um queijo quente, queria comer uma coisa diferente, porque não vai querer ficar ali só nessas opções Exato. de dieta. E eu acho que muito disso que eu presencio muito na base por causa do Bugre, não há um problema tão grande se esse refri zero, pelo menos, seja lá no final, depois que os jogos já acabaram, entendeu? Só que o problema é que ele entra no primeiro dia antes do jogo acontecer, cara. Isso aí não dá. Inclusive, já teve situações onde eles ficaram bravos comigo, né? Porque eu falei que eles não iam tomar refri, cara. Que eles só iam tomar se fosse depois e se o resultado fosse positivo ainda, né? Michael Base, exatamente. Porque, cara, é simples, né, mano? É só tu tomar um copo de água assim, em vez de tu tomar um copo de coca. E a diferença de performance é gigantesca. Cara, e uma coisa assim que eu vejo assim muito, que em casa ter a disposição que dá vontade, assim, às vezes. Claro, então, tipo, talvez pra criança, pra atleta de base, até pra quem é adulto, né? Você não ter, se você sabe que você não consegue se controlar em comer a Nutella ou o chocolate, não compre.
Não deixa na sua vista. O que você não vê, você não tem vontade. Mas aí não é pro atleta nem falar isso. Os pais dos atletas. Exatamente. Aí o problema tá em outra esfera. É. Que quem compra normalmente não é um atleta, né? Mas é o pai do atleta, a mãe do atleta. E assim, ó, quando a gente fala em refrigerante, é paladar, né? Doce, refrigerante, tudo isso. Então, principalmente, por exemplo, a gente fala de atleta de base, não é bom eles não tomar nenhum refrigerante zero. Porque o zero ele tem adoçante. Adoçante altera a questão hormonal, principalmente adolescente, que tá ali nessa produção em grande escala, digamos assim, né? Mas, e é paladar. Tanto é que, por exemplo, tu vai falar com uma mulher na TPM que essa não tem casa. Cara, ela vai na vizinha pedir um doce pra comer, juro. Então, assim, é muito tu construir, assim, esse hábito. Não, realmente, agora não me cabe. Então, daí tu vai construindo isso e são os pais, que nem vocês falaram. Os pais vão criando esses hábitos dentro de casa quando fala de infância e adolescência. E as substituições sobre o doce, né? No sentido da alimentação, assim, não necessariamente você já comia um chocolate para ser algo doce, né? Sim. É, com certeza. Nossa, um macete que a gente sempre usa é o leite em pó. Leite em pó, um pouquinho de água, faz um docinho. Nossa, sensacional. É bom. O próprio whey, né? Cara, é gostoso. É. E é doce. Também. Tem outra coisa que eu queria entender, assim, um pouco. Tu falou sobre o Mundial, né? A gente tem visto que isso aí tá em alta, não só ele, mas o Ozempic, enfim, vários outros. Se tu já tem visto, enfim, sobre isso na vida dos atletas. O uso dessa galera para perda de peso, por exemplo, né, em grande escala, assim, e quais são os maiores efeitos colaterais que podem acontecer, e se de fato isso é bom a longo prazo? A longo prazo a gente ainda não consegue falar porque ainda estamos, né, em fase inicial de uso desses medicamentos. Então, a longo prazo a gente vai falar daqui 10, 20 anos, né? Então, esses medicamentos, eles são análogos do GLP-1, né? A grande maioria. Então, eles vão aumentar a tua saciedade e reduzir tua fome. O que é uma área? Quando a pessoa está em sobrepeso, obesidade, vai fazer uso disso, seja que está sendo atleta e tal, ele vai ter que ter um acompanhamento nutricional e de exercício. Para quê? Para que realmente essa falta de apetite seja convertida a uma alimentação mais saudável com manutenção da massa muscular. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Não, vou consumir, vou começar a usar, aí não sinto fome, não como, não treino. O que acontece? Perde toda a massa muscular. O metabolismo fica mais lento. Aí para de usar, come tudo do dobro, porque volta o apetite, e daí o metabolismo tá mais lento. Aí engorda, ganha tudo de novo, engorda 3 vezes mais. Aí, não, é um medicamento que não funciona. Não. É que tu não usou da forma certa. A pessoa às vezes não tem consciência que para emagrecer, você tem que estar em déficit calórico. Isso falta muito. Menos calorias do que o que você gasta para sobreviver. E quanto mais exercício você pratica, eu que agora estou na fase da corrida, posso citar como exemplo, eu fui disputar uma ultramaratona, no meio da prova, tipo, era salgadinho, era Coca-Cola, tinha fruta também, né? Mas a galera parava no chocolate, no goma, tipo, sacos e sacos de fine, assim. Porque, tipo, o gasto calórico era de 4, 5 mil calorias durante a prova. Então, para tu repor tudo isso, tu tem que focar no que é tecnicamente ruim. Só que é no, tipo, curtíssimo prazo ali. Glicose rápida, né? Exato. Pra ter energia pro músculo continuar trabalhando. Só que a galera fala, eu não tenho fome. Eu come pouco, mas daí come, tipo, um bolo, uma fatiazinha de bolo pequena, só que a quantidade de calorias que tem estaria, tipo, em 3 pratos de salada. Então a galera não tem essa consciência, tem menos fome. Eu vejo isso, questão do medicamento, que tinha muita gente na clínica que utilizava assim, e fazia atividade física. Não tinha energia para fazer atividade física e comia pouco, só que comia errado. Então não adianta, né? Não entra em déficit calórico. Mas o maior erro ainda é não ter essa reeducação alimentar. Por quê? A pessoa remete a emagrecimento e ganho e performance com carboidrato. Como é que a pessoa vai ter alta performance sem carboidrato? Não existe. E aí faz o quê? Não, vou comer só frango e salada. Dura o quê? 2 semanas. Isso eu acho que é uma consciência coletiva, assim, que se colocou muito. Que o Loto falou antes, por exemplo, batata e frango. Mas aí, se a pessoa come só isso, ela acha que é suficiente para emagrecer, por exemplo. Sim, e daí ela não dura, né? Não consegue manter. E quando a gente fala de alta performance e rendimento, a gente é carboidrato, e tem muito mais carboidrato que proteína. Cara, e acho que tem um estudo, acho que talvez o Alex deve saber até mais do que eu sobre esse assunto. A falta de carboidrato afeta muitas outras coisas além da parte física, a parte do cérebro. Nosso cérebro profissional precisa de carboidrato, cara. Enfim, então, tipo, acaba tirando a motivação, disciplina, a falta de... Pessoa, tipo, tem uma frase bem famosa que a galera fala que se a pessoa conseguir ficar sem carboidrato, ela é um
um ser humano, tipo, super zen, assim, porque é impossível, cara. É impossível. A pessoa fica mais estressada, é mais isso, é. irritabilidade, é uma série de coisas que o carboidrato interfere. E imagina isso no desempenho esportivo. Não Exato. tem como, não rende. Como é que tu vai treinar em alta performance sem carboidrato? Isso, é. A tua concentração vai lá embaixo, a tua disciplina vai lá embaixo, inúmeras coisas, a resistência vai lá embaixo, fôlego vai lá embaixo. Mano, muita coisa. E o cara não manter a consistência, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no podcast é sobre manter constância. Fala. Então, se você não consegue manter constância em um processo, cara, e é impossível você manter no longo prazo sem carboidrato. É impossível. Eu queria que a Camila falasse um pouquinho sobre como que é a refeição livre. Isso é legal. Os atletas. Isso é muito... Porque talvez eu acho que é uma forma de, vamos dizer, muleta, assim, vou dar uma palavra, claro que não é bem isso. bastante essa palavra. Mas porque se a pessoa segue, tipo, perfeitinho ali, quando chega não é o dia do lixo, né, galera? É errado, o dia do lixo é errado, é refeição livre. Cara, esse termo é muito feio. É horrível, cara, lixo, É muito lixo, feio. cara, não é isso, não come lixo, pô. Mas a questão de como os atletas interpretam isso, como os pacientes interpretam a refeição livre. Sim, então, tem gente que vê como um fim do mundo, né? Que vai comer como se não houvesse amanhã, mas não é assim. É que depende muito da estratégia. A refeição livre ela é vista como um estímulo calórico, metabolicamente falando, mas também como, digamos que, uma possibilidade de comer o que você tiver vontade. Então, a gente sempre passa a orientação da melhor refeição livre possível, né? Mas eu gosto de trabalhar na clínica com possibilidade. Eu sempre falo das exceções. Que temos as exceções boas e as exceções ruins. As exceções boas são... vou ir jantar com a minha família. É uma quarta-feira, refeição livre é no sábado. Não, isso não existe, porque senão você fica muito dependente disso. Então, a exceção boa. Vou sair com a minha família, vou jantar, vamos comer uma pizza. Perfeito. Exceção boa. Vou sair com minhas amigas, vou conscientemente comer alguma coisa que não está planejado, digamos assim. Agora, exceções ruins, que são essas refeições livres que não são legais, são, falando da mentalidade também, quando a gente remete a uma frustração. Hoje eu tive um dia muito cansativo, eu mereço comer um hambúrguer. Hoje o treinão foi muito pesado, eu mereço comer uma pizza. Aí vai lá, cansaço, prazer, comida. Cansaço, prazer, comida. Aí a gente faz essa relação que não é nada saudável, nem comportamentalmente falando, nem de nenhuma forma. Dopamina barata. Exatamente. Então, por isso que eu falo, a refeição livre, ela tem que ser... Não precisa, nossa, todo sábado eu tenho que fazer uma refeição livre. Não, faz sentido pra mim? Faz. Não, entende? Então, metabolicamente falando, tu não vai comer exatamente a mesma quantia calórica todos os dias. Então, você garantindo um déficit calórico no processo de emagrecimento e um aporte calórico adequado para ti no processo de hipertrofia ou então independente do esporte, né, do alto rendimento, tá ok. Então a gente vai planejar para isso. O problema é, nossa, eu não sei como que tá funcionando o meu metabolismo, eu não sei quanto que tá o meu gasto calórico. Aí tu não tem noção do quanto comer. Aí tu vai ficar patinando. Então essa é a importância de ter um acompanhamento para esses momentos. Não, eu tenho planejado aqui 2 refeições livres. Beleza, tem uma razão para isso. Ou não tem. Então, depende do viés que tu tá usando. Quando a gente fala de atletas, sempre é metabolicamente falando que a gente precisa ter esse controle calórico, vamos dar um estímulo ali. Então, a gente faz aí um dia que não tem treino, por exemplo, ou então, no outro dia tem corrida. A gente tem que controlar, vai comer mais carbo, beleza? Mas não vai ser, comer o que eu quiser, cheio de gordura, cheio de proteína. Daí, outro dia não rende nada na prova. Eu acho então, que tudo é isso é estrutura. o planejamento, né? É o planejamento. Ele é meio que o segredo, assim. Até um detalhe, assim, quando eu comecei a frequentar nutricionista, eu tinha na cabeça que o termo que fazia sentido pra mim, mentalmente e completamente falando, era dieta. Mas esse termo é muito ruim, cara. Pra mim faz mais sentido quando eu entendi a diferença entre dieta e planejamento alimentar. Plano alimentar. Porque a dieta, no senso comum, ela é muito restritiva. É uma parada que te deixa restrito de muita coisa. Então, você não pode comer coisas que você gosta, você não pode comer... Tipo assim, o ano inteiro eu não vou poder comer um pedacinho de chocolate, mesmo que eu goste muito. Sim. Cara, comportamentalmente falando, isso é uma merda, é muito ruim isso. Mas isso foi o que a sociedade estabeleceu, né? Porque Exato. assim, quando a gente fala de dieta é sinônimo de rotina. O que tu faz no teu dia a dia? Então não é, nossa, vou me restringir, vou comer só salada. Exatamente, Exatamente, mas assim...
a sociedade impôs que não é restrição, tudo é dieta, não posso comer. Então não, é o que você faz no teu dia a dia, então o teu planejamento. Planejamento alimentar, dieta, cardápio. Tem muita gente que chama o cardápio, né? Que é engraçado também, mas é a mesma coisa. Tudo igual. Uhum. E eu vi isso muito, inclusive, em pessoas próximas, assim, quando eu comecei a frequentar, de que, por exemplo, essa fala é muito feia. É muito. E a Nutri, então, quando sai, gente, nossa, mas Nutri pode comer isso. Nossa, eu fico, gente, eu não vivo de fotossíntese, não. É bem delicado. Pegando ainda esse gancho, sim, outra coisa que eu acho muito legal a gente visualizar sobre, não só sobre base, mas acho sobre o atleta no geral, o que essa desregulação alimentar pode causar nas pessoas. Com certeza. O que ela traz, assim, de, às vezes, malefícios, prejuízos, exatamente. Sim. Tanto a curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Sim, isso é muito individual, né? Como eu falei recém, a gente precisa saber como que é o teu gasto calórico, teu gasto energético, tua demanda, como que tá teus nutrientes. Então, tudo isso a gente precisa saber para analisar qual vai ser a consequência. Mas vamos falar de um atleta que consome pouca caloria, tá num déficit muito agressivo. Ele não vai render hormonalmente falando, então meninos, por exemplo, homens, hormonalmente, como é que vai produzir testosterona, tudo isso está envolvido. Então, o exercício, ele é coordenado por alimentação, nutrição, né? Então, desde alta performance nesse sentido hormonal, quanto nutricionalmente falando em micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, tudo isso compromete. Hipertrofia, desempenho, que nem a gente comentou recém, de carboidratos, então, desempenho de corrida, de atividade no futebol, no futsal, independente do esporte. Se tu não consome caloria necessária, independente dos nutrientes que a gente vai falando, tu não vai render. Então, falando em doenças, isso, né? Gente, números, não consegui nem citar. Meu Deus. Todas, né? Vai depender muito da rotina da pessoa. Então, beleza, come pouco, mas come muita gordura saturada. Colesterol. Come muito carboidrato refinado, refrigerante, tipo de coisa, diabetes. Então, a longo prazo, tudo reflete, principalmente em gordura visceral. E quando a gente fala em atletas, por exemplo, atletas que têm uma frequência grande de treino e pararam, eles não vão ter facilidade em acumular gordura, principalmente homens, né? Subcutânea. Eles vão acumular gordura visceral. A gordura visceral é a mais perigosa que tem. Por isso que a gente vê muito atleta que para, fica aquela barriga de cervejeiros, né? De chope, que é gordura visceral. Então, essa é uma das mais perigosas que tem. Então, por isso que vai depender muito, é muito particular, mas a gente pode ver em vários cenários, várias doenças. Depende dos hábitos da pessoa. Por isso, cuide da sua Cuide da sua alimentação. Só temos um porco, gente. O corpo da nossa casa. Vemos nele. Só temos um. Tem que cuidar. Pegando esse gancho, falasse um pouquinho. Eu já passei por isso, assim, customizando, porque eu estou em vários esportes ali hoje em dia, mas eu lembro que na época do futsal tinha vamos dizer assim, uma predisposição para percentual de gordura ideal para jogadores, assim. E eu sei que em vários esportes isso muda para alguns esportes. Futsal era tipo 12%, era ok, 12 a 15%, para goleiro 20% e tal. Aí agora na corrida, às vezes o percentual de gordura dos corredores é maior, porque tem uma quantidade de músculo menor, porque faz muito cardio, enfim, gasta muita caloria. E para outros esportes é um pouquinho diferente. Ele falasse um pouquinho sobre isso, talvez o pessoal entender qual que é a diferença de composição corporal baseada em esporte. Assim, os caras do basquete têm muito mais massa muscular, enfim. Sim, né? Cada esporte, mas além do esporte, varia muito a composição corporal, a distribuição de cada pessoa, né? Então, se a pessoa é mais alta, se a pessoa é mais baixa, tudo isso. A gente trabalha a importância do percentual de gordura adequado, é que quando a gente fala de gordura, a gente tá falando também de produção hormonal, do funcionamento endócrino e tudo isso, né? Então, não é simplesmente, eu vou zerar meu percentual de gordura, né? Não é assim que funciona, porque ele também é uma fonte de energia do corpo, né? Então, não tem carboidrato, vamos utilizar essa fonte. Então, depende, a gente trabalha com homens, por exemplo, de 8 a 10% de gordura corporal, mulheres a mais, né? Pensando na saúde hormonal mesmo, mas assim de 15%. Mulher geralmente de 14 a 20% o ideal. Acima disso já tá elevado e abaixo já não é bom para a saúde
hormonal da mulher. E homens a gente trabalha de 6 a 10, 8 a 10 a 12, aí depende muito da modalidade. Mas a modalidade em específico realmente não tem, por exemplo, para você jogar basquete tem que ter esse percentual de gordura. Vai depender muito da composição, da estrutura corporal do atleta, que aí ele vai ou não ter essa entrega, digamos assim. Então, daí faz a contagem calórica, como é que tá o gasto, como é que tá o funcionamento metabólico, como que é a estrutura corporal de ossos dele, tudo isso varia muito, né? E tem um pensamento sabotador, assim, no sentido dessa porcentagem, por exemplo, a pessoa quer muito chegar numa porcentagem específica e faz de tudo, talvez, às vezes, coisas até que não são positivas para chegar nessa porcentagem? Tem, sempre tem. Porque o ideal não, eu quero ter corpo trincadinho. Aconteceu comigo, tipo, eu sempre tive uma porcentagem de gordura baixa, assim, baixa. De 10, 12%, assim, com os finais de ano, assim, um pouquinho mais alto, mais baixo, mas, tipo, sempre ali em torno de 12%. E tipo, pra performance, tipo, não me afetava em nada, né? Como a gente tá falando aqui nos bastidores. Mas eu vejo que esteticamente, alguns atletas, eles se atentam a esse detalhe. Pra estética, assim, tipo, eu me gostei com 8%. Tipo, esteticamente, mas é porque é a minha percepção minha, né? Mas bem slim, assim, um shape, tipo, que na minha concepção é o shape ideal pro verão, assim, um shape. Mas os atletas, eles têm a diferença entre performance e estética. Tem tipo, o corredor. A maioria deles, esteticamente falando, não vão ser bonitos, de acordo com a visão global, falando assim, né? Porque o esporte exige dele uma outra coisa. E alguns esportes são nesse sentido, né? A diferença entre estética e performance ali é uma linha bem tênue, assim. Às vezes o cara vai performar, mas não vai ter uma estética legal. Com certeza, isso a gente fala de várias modalidades, né? Por exemplo, a gente fala do judô. Já querer um magrelo no judô? Não vai ter como, o percentual de gordura é baixíssimo. Não vai. A mesma coisa no crossfit. Crossfit a gente não vai trabalhar com uma estética padrão, digamos assim, da mulher que é. Às vezes eu recebo umas pacientes do crossfit que querem, não, se eu quero uma inspiração, né, um corpo slim. Gente, não vai funcionar, fica maior em cima, tem essa distribuição. Então o teu objetivo é performance ou estética? Então vai depender muito de qual modalidade, se é realmente por lazer do teu esporte ou se é realmente por profissional que quer realmente crescer. Pegou o exemplo da LPO, né? Os caras têm uns barrigão, assim, mas os caras levantam 500, 600 quilos, cara. Isso aí é absurdo, mano. Olha o Vitelo, por exemplo. Olhando pro corpo dele, né? Ele hoje conhece, né? Ele tá em alta nas redes, né? O corpo dele, esteticamente falando, pensando em fisiculturismo e tal, cara, não é esse corpo. Sim. Mas a força desse cara é absurda. É absurda. Sim, exatamente. Então, pro objetivo que ele tem, né? No que ele tá no powerlifting, competir, tá na primeira competição, inclusive foi campeão, né? 385 quilos. É absurdo, cara. Com sobras, assim. Então, para ele, talvez a parte estética mesmo, do músculo totalmente definido e tudo mais, né? Não é o que ele de fato busca, mas pro que ele tá fazendo hoje, o corpo que ele tem hoje, a força que ele tem hoje, tá top. Outra coisa que é muito importante e tá em alta, aí a gente tem falado em outros podcasts já também, é sobre o quanto o sono tem impactado a performance das pessoas, e não só sobre quem é atleta, mas também quem trabalha no escritório, quem trabalha na parte criativa, né? Enfim, qualquer outra área, assim, o quanto para ti, o quanto na nutrição também, o sono de fato é importante. É fundamental, eu diria. Desde as tuas escolhas até a tua vontade de fazer as coisas. Então, se tu não dorme bem, no outro dia tu vive, tipo, no modo automático, né? Então, na prática, é assim. Porque durante a noite é onde acontece todo o nosso processo metabólico, né? Reorganiza hormônio, reorganiza tudo, cortisol, tudo isso é à noite, né? Então, a gente tem que ter uma boa noite de sono para que tudo funcione da forma correta, digamos assim. Para descansar, recuperação, principalmente quando a gente fala de atletas também, né? A recuperação acontece durante o sono. Então, é primordial, assim. Tanto é que, quando a gente começa a regular o sono, a gente vê que a nossa disciplina aumenta, tudo aumenta. Porque se a gente tá com o cortisol elevado, a gente passa não quer fazer as coisas direito, né? Não tem disciplina porque tá cansado. Vou comer qualquer coisa. Hoje eu vou falhar o treino. Então, tudo isso passa pela nossa mente. E não é algo necessariamente, tipo, a melhor opção. A gente nunca faz a melhor escolha quando a gente tá com cortisol alterado. Então, desde também abuso de gordura, tudo isso facilita o cortisol alterado. E é o sono que regula.
Então, é fundamental quando a gente fala de nutrição, de desempenho, de performance, de concentração, é o sono. Até a gente tava aí, o Alex, conversando semana passada no Insta sobre um estudo que o Rafa Barlesi, o nutricionista do Grêmio, estava falando, que o déficit de sono, atletas que dormem de 8 a 6 horas, se não me engano, ou abaixo em torno de 6 horas, eles têm não se sentem cansados, né, no dia a dia, mas têm uma pior tomada de decisão dentro da quadra, do campo, enfim. Atletas que dormem de 8 a 10 não se sentem cansados e têm melhores tomadas de decisões. E quem dorme abaixo de 6 horas, não precisa nem se falar, né? Ainda com tomar decisão, cansaço, morte de lesão, enfim, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, o cortisol aumenta, né? E assim como altera todos os outros hormônios. Então, e tem na nutrição atitudes, né, que a gente chama de higiene de sono, que facilitam ou não esse desempenho. Então, cafeína depois das 3 horas da tarde é algo que eu falo, acaba com o sono. Aí o pessoal fala, não, mas eu tomo café às 11 horas da noite e durmo que nem um anjo. Eu falo, gente, não, tu fecha os olhos, tu não dorme, tu não ativa aquele sono REM, que é aquele sono reparador. Mas eu gosto que não 3 horas por noite. Não, no outro dia eu tô no todo vapor. Aí começa a vir com outras fontes energéticas externas, né? E café, energético, isso, aquilo. Aí ali que começa a atrapalhar o desempenho em todas as áreas. Vamos falar que a gente está sendo hipócrita, né? Porque não tem nada, tá? Não, mas não é entregar. Eu vou Duas começou para as 3 horas, mas já acabou, tá? Já acabou. Belo, eu posso citar um exemplo, assim, que, cara, na época, assim, que eu tava jogando, eventualmente, profissionalmente falando, o meu maior, tipo, o que me atrapalhou mais foi a questão do sono. Eu sempre dormi muito mal, e aquela época a gente treinava muito, tipo, 14 vezes em uma semana, assim, basicamente. Eu treinava muito. E eu dormia muito mal, cara. Eu dormia muito mal, eu não tinha um sono reparador, não conseguia dormir. E daí comecei a apelar para medicamento, enfim, para tentar dormir. E isso foi uma bola de neve. No medicamento tinha cafeína, então, tipo, cara, daí comecei a ter muita lesão. E ali que eu fui estudar melhor, tipo, eu era jovem, não tinha essa consciência, não tinha ninguém para me falar sobre isso, entendeu? A nossa nutricionista na época, ela não falava muito sobre o sono, né? E o nosso médico do esporte também, ele falava, não, tem que dormir. Então, por que não tá dormindo? Aí foi investigar, pô, eu morava numa casa com 10 bonecos e cada um tem um ciclo de rotina diferente, né? Então era complicado ter essa equalidade, assim, de sono. Um dormia um horário, dormia outro, enfim. E para alguns o sono era mais reparador do que outros, alguns precisam de mais horário, enfim. E hoje em dia se fala muito mais sobre isso, é por isso que a gente traz esses projetos para falar sobre isso. E os atletas têm mais consciência sobre isso. O Alex fala muito isso com o pessoal com os atletas aí do BUB. E eu vejo que eles têm mudado os hábitos, né? Eles têm uma adesão um pouquinho maior quando chega alguém e fala para eles sobre isso. Porque eles sabem, no fundo eles sabem, mas quando tem alguém de fora que fala, um especialista que fala, a adesão fica muito mais fácil. E assim, é algo que é muito importante falar o quanto antes. Porque o tanto de gente que vai cultivando esses hábitos de exagero na cafeína, de não dormir bem, de atividade física muito tarde da noite. E aí lá na frente colhe os frutos de não conseguir dormir. Aí precisa apelar para um medicamento. E é horrível não conseguir dormir. O medicamento para dormir tem muito efeito colateral também. Também, exatamente. Direito comportamental. Então, pensando aí, por exemplo, tá com 15 anos, vai começar a tomar um medicamento para conseguir dormir. Cara, né? Longo prazo, tá louco. Pós-caneiro também, essas coisas, disciplina. Tem que se pensar. Aí não funciona. Pegando esse gancho de novo, né, sobre o sono, enfim, sobre essa dificuldade, o sono também causa no atleta muita questão do cansaço, né? Por exemplo, ele não dormiu, não dormiu de fato, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meninos lá do bug é isso, quando a gente vai dormir, não é, por exemplo, deitar na cama, pegar o celular e aí ficar mexendo até pegar no sono. Porque a tela também, né? Se você tá ativo no nosso cérebro e aí... A tela é um assunto largo, tem muito pano pra manga. Exato. Então, isso também, não só sobre o café, mas também sobre a tela do celular, né? Quando você vai, não só do celular, mas qualquer tela, quando você vai deitar para dormir, é realmente um espaço de tempo que você vai descansar de tudo que você viveu naquele dia, né? Vai reparar muita coisa que você viveu naquele dia. Então, o celular, a TV e o tablet, enfim, eles ficam para o próximo dia. Né, que a gente consiga ter a consciência o quanto antes.
E isso não diz respeito a, por exemplo, se você é um atleta de alta performance ou não. Você pode ser uma pessoa que trabalha em algum lugar específico, que você mesmo quer aumentar a sua performance dentro do que você trabalha, ou você de fato é um atleta, ou você é um atleta amador e tal. O contexto, nesse caso, não muda a relação sobre a tela ou sobre o café, enfim. Todos os locais têm a mesma questão sobre a performance. Então, se você quer de fato aumentar a sua performance ou até manter ela em alta como você tem mantido, essa é uma boa dica, né? Para que a gente tenha de fato essa higiene do sono que a gente comentou antes também, né? Porque a tela ativa muitas coisas no nosso ambiente. Inclusive, às vezes é mais fácil de manhã tu lembrar sobre uma coisa que tu viu deitada no celular do que algo que tu marcou no dia anterior para fazer no dia seguinte. Então, o quanto isso aqui afeta a nossa performance é absurdo. E provavelmente a questão do sono e da alimentação também. Fala de hábitos, tudo te nutre ou não, né? Então, os hábitos as escolhas que tu vai fazer que vão te nutrir. Desde na alimentação, né? Mas também hábitos de o que tu assiste, o que tu acompanha, qual é o conteúdo que tu consome, né? Então, tudo isso vai refletir nos teus hábitos, no teu comportamento. Então, é fundamental essa questão de telas, né? A escolha do que tu vai fazer. Então, tu vai acompanhar gente que busca um autodesenvolvimento, né? Uma performance que tu vai querer, digamos que, copiar os hábitos dele, ou tu vai, não, viver no automático ali, ficar na tela até tarde, não se alimenta bem, não dorme bem, e vai só seguindo, né? Isso vão colher os frutos no futuro. Eu vou puxar um ganchozinho que eu acho que é muito pertinente, falando que a gente é profissional na área da saúde, cada um com a sua área. Hoje em dia está muito na moda o influenciador na área do wellness, né? Da performance, do fitness em si, no geral. E a gente vê que pessoas que não são especialistas, passando dieta, treino, falando sobre mental, pessoas que não têm formação na área, não têm pós-graduação, e pessoas normais escutando esse tipo de pessoa e ignorando os profissionais. Porque ele tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, mas não estudou 5 anos. Cara, isso me incomoda e me chateia de uma forma que, cara, me tapa de raiva, assim. Que tira... isso é uma questão bem... E, cara, na minha área, não sei se na tua ou na tua, mas na minha área hoje, o estudo que tu tem, ou enfim, a parte teórica que tu conhece, as experiências de vida que tu tem, não se equivalem se você não tem tantos X seguidores. É sério. Por isso que hoje, por exemplo, existe um termo dentro do meio esportivo que se chama treinador mental. Você deve ter visto isso na internet, no Instagram, enfim. E treinadores mentais, não todos, né? Não estou generalizando, mas a maioria não é formado em psicologia, por exemplo. Não é formado. Né? Exato. Ele é um coach esportivo que às vezes pega um case específico, e na nutrição eu vejo que tem muito isso. Pega um case específico, qualquer, de alguma pessoa que talvez essa pessoa trabalhou, ou até não trabalhou, nem foi ela quem trabalhou, e aí aplica esse case para todas as pessoas. Como se eu fosse igual a você fosse igual ao Renan, e pronto. E aí se aplica tanto na alimentação, na parte mental. De criar uma metodologia para venda, só por vender. Exatamente. E isso é um problema gigantesco que a gente sofre hoje, e vejo muito que na nutrição tem muito isso também, porque, por exemplo, se você tem um Instagram com 50 mil visualizações dia, se você tem um Instagram com 100 mil seguidores, às vezes essa pessoa vai vender uma consulta com um ticket, inclusive, muito maior do que o teu, mas quem sabe com o feeling teórico e prático muito menor. Mas extremamente menor. Mas assim, uma coisa que me chateia muito na internet, esses dias viralizou um vídeo de uma mulher falando: gente, vamos reunir aqui as nutricionistas, nutrólogos, não sei o quê. Cada um fala uma coisa. Gente, não é cada um fala uma coisa. Tem o que sabe e o que não sabe. Tem quem tu acompanha que é o profissional e quem não é. Então, eu sempre falo, eu vou defender tal situação, eu vou me especializar, eu vou estudar tal situação. E eu sei que vai depender do público, vai depender do meu paciente, que vai se adequar a isso ou não. Por exemplo, vou estudar a dieta cetogênica. Beleza, eu sei que para pacientes com epilepsia, a dieta cetogênica é interessante. Não, dieta cetogênica para todos os meus clientes, porque é um método que eu criei. E, gente, se difere muito, daí eu já vou ali, tacar um pau no carboidrato, na salada, no legume, isso, naquilo. Então, não adianta a pessoa que precisa uma reeducação alimentar seguir um profissional que fala de dieta cetogênica.
Então, claro que cada um vai falar uma coisa e vai ficar confuso, porque tu acompanha profissionais em diferentes áreas. Então, tem que cuidar muito. Vai acompanhar um influencer que segue tal metodologia. E falou um método, esse cara é charlatão. Eles querem aplicar uma coisa vendível, né, para qualquer pessoa, para vender em grande quantidade. E o teu método de trabalho, ele é o teu método, mas se você não, dentro desse teu método, você não analisa a pessoa, Customizar ele. porque, por exemplo, eu tenho um método, atleta de elite, mas se eu não fizesse a anamnese de cada atleta, cara, seria uma coisa padrão, que eu fosse falar a mesma coisa para cada um deles, sem pensar que ele, a pessoa que está ali na frente, é individual para cada. Tem uma rotina diferente, Exato. carências, valores diferentes. Exato. Então, por exemplo, você vai criar um método que é teu de trabalho que você já tem hoje, inclusive. Sim. Tem a forma como trabalha, esse é o teu método. Mas agora, isso com diz respeito, se tu vai ou não avaliar. Porque aí, se você tivesse um método de um case de sucesso para uma pessoa, você fala assim, não, eu não faço avaliação, não precisa, porque esse método funciona. Não, Funcionou nesse case aqui, vai funcionar com todos os outros. Exato. O ruim é o método que é o PDFzão, né? Foi lá, comprou, tá lá e é isso aí. Mas tem que ser muito personalizado. Porque, que nem ele fala, quando fala de nutrição, tudo depende. Nada é exato. Depende de Mas a performance no geral é assim. E outro ponto que me incomoda muito é que quanto mais influenciadores nessa área assim de lifestyle, wellness, enfim, eles acabam, o sucesso deles acaba inibindo de que profissionais comecem a criar conteúdo na internet. Eu que trabalho um pouco nessas duas áreas, eu vejo muito isso pelas duas áreas. O pessoal fica, putz, mas será que eu vou criar conteúdo? Eu sei muito tecnicamente, cientificamente, mas eu sou ruim de comunicação. Isso faz parte também, vai de cada pessoa. Então, não cria conteúdo na internet, isso é uma coisa que eu vou deixar para o pessoal aqui. Pessoal, se você tem algo de valor a compartilhar na internet, compartilhe. Talvez poucas pessoas vão te ouvir, mas você não precisa que 1 milhão de pessoas prestem atenção no que você está falando. Se uma ou duas pessoas, você conseguir mudar a vida de uma ou duas pessoas, já deveria ser de bom tamanho. Isso não tem nada a ver com renda financeira, a gente já fala muito no Alex sobre isso nos episódios, mas é ajudar e criar um mundo um pouquinho mais homogêneo, um pouco mais de uma qualidade um pouco maior, de saúde, de inteligência, enfim. Então, compartilhe o que você sabe na internet, se você realmente sabe. Se você não sabe, fique em silêncio e escute pessoas que saibam. Não produza conteúdos. Até porque às vezes uma pessoa te vendo e que você compreenda, às vezes ela te ouvindo da forma como tem que ser de fato, é muito melhor que 1 milhão de pessoas te vendo e não ligando para o que você está falando. Tem mil fãs que Exato, tem o fãs que porque, cara, não adianta. Se você quer de fato um conteúdo de valor, tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Tem que tomar bastante cuidado no que tu escuta, no que tu segue, né? Filtrar, tu segue, cara. a gente já falou sobre isso, né? Tem que filtrar o que você Tanto é que quando tu vai produzir conteúdo, por exemplo, na minha área, depende muito do público que tu quer atingir também. Não, tu vai criar um conteúdo mais engraçado, mas aí tu vai perder um pouquinho da tua postura, né? Da seriedade, do quanto eles vão te levar a sério ou não. Então, tu quer qualidade, tu quer quantidade. Tem essa questão, né? Que... Eu, particularmente, cuido muito disso, né? Dentro do meu perfil, assim, eu não consigo visualizar a psicologia, por exemplo, em sei qual área que ela for, mas no caso esportiva, com uma trend. Nossa, por exemplo, eu não consigo visualizar, e vejo vários profissionais fazendo isso, mas eu não consigo visualizar no meu trabalho uma trend, por exemplo, que faça com que eu tenha, beleza, vou ter muitas visualizações, talvez que eu não tenha hoje no conteúdo, pode ser, e provavelmente, na verdade, mas o quanto essa trend diz respeito ao meu trabalho. E o quanto de credibilidade eu perco também. A partir do momento que eu posto essa trend e muitas pessoas que nem são o público que eu quero vão ver, vão curtir, vão compartilhar, vão comentar. Então, cara, na minha visão, assim, hoje eu prefiro criar conteúdos de valor que tenham sentido para a minha área, que façam sentido, inclusive, para mim. Vamos trazer um exemplo prático, assim, de quando a gente começou a fazer conteúdo e tal, tinha um termo que eu não gostava, né? Inclusive eu não usava, que é controle emocional. Eu não gosto desse termo. E é muito sobre mim, né? Habilidade mental também. Habilidade. Sobre a habilidade mental. Eu não gosto e eu nem uso nos meus atendimentos. Porque é irrisório isso. Eu não consigo fornecer para quem tá aí
que eu vou blindar a tua mente através da psicologia. É impossível fazer Os isso. coaches usam muito esse termo, Usam porque ele é muito. vendido. Porque é fácil de vender, né? Nossa, vai blindar minha mente, então não vai acontecer mais nada comigo, eu não vou ter problemas, eu vou ser um atleta de alta performance, show. Não vai ter mais nenhum problema na minha vida e tá tudo certo porque, nossa, eu tô com a mente blindada. Cara, isso não funciona. É sério, na prática não funciona, não tem como você blindar, vai acontecer coisa na tua vida, vai ter desvio de rotina, vai ter coisas que você não planejou e vai acontecer, então precisa saber lidar com isso. Então, se você quer entrar num trabalho para blindar a tua mente, não entre num trabalho. Não tem como blindar a mente, isso é impossível. Não tem como evitar lesão, Não tem como. Isso não existe, cara. O esporte, ele tem diversas coisas que fogem do teu controle. E tá tudo bem. Exato. Como que eu vou falar para uma pessoa de alta performance que ela nunca mais vai precisar cuidar da alimentação porque ela fez um processo de, sei lá, planejamento ali num ano e fez um ano sem mais fazer? Cara, não tem como falar isso é uma mentira. Então, obviamente, se você acredita nisso, olha, vou te contar um segredo. Autodesenvolvimento. Você vai... Para ser mais crítico. Exatamente, vai precisar olhar para isso mais uma vez, porque se você acredita que há possibilidade de blindar a sua mente, olha, não sei aonde que esfera você visualiza isso, mas é impossível, não tem como. Pessoal, já se encaminhando assim para os minutos finais do podcast, a gente tem como cultura aqui no podcast, Camila, que todo final de episódio a gente deixa uma mensagem final para a galera que está assistindo e faz a indicação de algum material, seja livro, ou um documentário, ou série, o que você acha pertinente para as pessoas consumirem de bons conteúdos para terem maior performance, não mesmo fora do esporte, mas produtividade na vida. Entendi. Então, deixa eu pensar aqui que me pegou desprevenida. Tem só essa ideia, será? Tá. Então, como dica, eu sempre falo que precisa buscar autodesenvolvimento. Porque uma coisa a gente falou muito aqui sobre mente, alimentação e treino. Para te estar bem, tu tem que buscar autodesenvolvimento. O que é ideal para ti? Ter um senso crítico, o que faz sentido para ti, o que não faz. E para isso buscar bons profissionais também, né? Que faz total sentido. Eu gosto muito de recomendar conteúdo de autodesenvolvimento. Então, assim, por exemplo, buscar o teu melhor. Vamos pensar. Um livro que eu gostei muito, que é um dos top, assim, que eu gostei, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, esse é para autodesenvolvimento mesmo. Não tem a ver com nutrição, mas eu gosto muito desse. Eu acho que primeiro para você conseguir manter uma rotina, uma dieta, um hábito de alta performance, você precisa se conhecer muito bem. Sim. Porque se você se conhece, sabe seus limites ou o que funciona para você, é mais fácil você aplicar, né? Então... Tanto é que no treinamento que a gente fez essa semana, eu tava comentando com a minha colega que não adianta a gente ter esse resultado só que se tu não tem autoconhecimento. Se tu não sabe o que tu é bom, o que tu não é bom, qual que é teu principal... Sua característica, qual é a tua principal habilidade, exatamente. Então, tu precisa ter um nível de autoconhecimento muito bom. E é o principal. Quer fazer a tua indicação? Cara, eu sempre deixo o livro aqui, porque eu gosto muito da leitura, mas eu vou pular a etapa do livro nesse episódio e vou deixar um mini documentário que tem na Netflix. Aproveitando que a Netflix vai lançar um documentário novo com o Alex, esqueci o sobrenome dele, mas ele é o primeiro ser humano na face da Terra a ter escalado uma montanha de até tantos mil pés sem livre de equipamento. Tipo, só no braço. Esse cara existe. Se chama Free Solo, o documentário tem na Netflix, é fantástico. O cara, ele ficou 2 anos treinando com equipamento para fazer 100. Ele escalou a maior... Ele capitã a montanha, a maior montanha dos Estados Unidos, se não me engano. Ele escalou só no braço, só com pó de magnésio na mão. E ele vai fazer isso ao vivo na Netflix, no maior prédio dos Estados Unidos, se não me engano. E a Netflix vai transmitir ao vivo. Então eu vou deixar o documentário Free Solo aí pra galera, falar muito sobre mental, porque a escalada, assim, livre de equipamento, ela é zero erro. Então, não tem margem para erro. Então o cara tem que ter uma concentração muito grande, uma alta performance muito grande, um autoconhecimento e uma resiliência muito grande. O cara passou 10 horas, assim, num flow absurdo. Então eu vou deixar essa indicação aí pra galera. Muito bom. Cara, eu lembrei de uma que não tem nada a ver com o que tu falou, nem com o que você falou, mas tem muito a ver sobre o que ele falou, que é sobre atletas de base, sobre a importância dos pais no processo, tanto na parte mental quanto na parte de nutrição. E tem uma série na Netflix que se chama Pais em Campo. Já viu? A gente falei dela. A gente fez conteúdo sobre Pais em Campo é uma série muito boa, inclusive para você pai que tem hoje um atleta que está dentro da base, seja no campo, seja na pista, seja, enfim,
no esporte que for. Essa série ela é muito boa, ela não é tão grande, então dá para assistir tranquilamente. E ela diz muito sobre o comportamento de você, pai, mãe, o quanto o teu comportamento influencia o desempenho do teu filho, o comportamento do teu filho e tudo que ele faz ou deixa de fazer dentro e fora de campo. Então essa série também é uma série muito boa para pais, mas também façam um movimento de talvez assistir essa série junto com os seus filhos. E quem sabe, após cada episódio, vocês podem discutir sobre coisas que têm sido feitas ou não feitas, que diz respeito nessa relação com o que aparece na série. Porque é uma série muito boa, é uma série bem leve, dá para assistir com criança e tranquilamente. E é uma série muito boa. Outra coisa também, você tem um convite, né? Para deixar pro pessoal. Tem um convite. Então, o meu convite é para conhecerem a nossa clínica, né? A gente está abrindo um centro de nutrição, trazendo a Vioma para São Miguel do Oeste e para a região, claro. A Vioma nasceu por uma demanda de outros nichos da nutrição que a gente não tem como abraçar, né? Cada um tem o seu nicho, cada um tem uma especialidade e a gente acaba tendo uma demanda. Atende meu filho, atende meu avô, minha avó. Então, a gente trouxe o centro de nutrição para que a gente encontre vários profissionais em um lugar só. Então, vai ter nutricionista da área da saúde da mulher, da área esportiva, nutricionista da área infantil, da área... me fugiu o nome agora. Geriatra e da área... Não. Oncológica, exato. Então, o meu convite hoje é para ele conhecer nossa clínica, nosso espaço. Fica no edifício Andrômeda, aqui no centro. Quem é Miguel Oeste não conhece. E é isso aí, será no dia 16 de outubro, a partir das 7 horas. 7 horas da noite? 7 horas da noite, isso. Vai ser um sunset bem legal. Vai ter música, vai ter comida, bem legal. É isso aí. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença da Camila, primeiramente. Obrigado por aceitar ter participado. Agradecer ao Alex, meu parceiro, mais uma vez estão aí. E galera, deixa a sua rede social já, Camila, tá vendo? O pessoal segue você. Eu que agradeço o convite, obrigada meninos. Meu Instagram é @NutriCamilaLuft e o da Vioma também é @ViomaNutri. É isso aí, obrigada gente. Até mais, pessoal. Tchau, galera. Tchau. Até mais.